Olá, estamos começando mais um Contraponto Cultura. No programa de hoje temos como convidado Túlio Pitinini, que é advogado, psicólogo e professor universitário. Túlio, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Bom, nós trouxemos aqui o Túlio de novo porque não deu tempo a gente conseguir falar tudo que a gente queria, tudo que a gente queria discutir com o nosso convidado na semana passada, que também participou aqui do nosso programa Contraponto Cultura e do programa Contraponto Notícias. E hoje nós vamos voltar aqui a discutir, a explorar as ideias aqui, o conhecimento do Túlio, com a participação também do José Luiz Quadros de Magalhães, que está sempre aqui contribuindo com o Contraponto. Obrigada, José Luiz, pela sua presença. Esse programa está sempre sendo noticiado no blog do professor Zé Luiz, que é www.joseluisquadrosdemagalhães.blogspot.com. E os textos relacionados com o programa também estão disponíveis no blog. Bom, no programa de hoje nós vamos recomendar ao nosso telespectador a leitura do livro do Bauman, que chama Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. É esse livro aqui. E a gente trouxe para comentar porque hoje conversávamos sobre isso, né, Túlio? Sobre a questão da fragilidade das relações humanas, até comentando sobre um programa muito assistido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o Big Brother, e a gente falava sobre as relações construídas dentro desse programa, o experimento sociológico que é o programa. E eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre isso com a gente, Túlio. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente fala do Big Brother é retomar um certo ponto, porque já virou lugar comum essa coisa, o Big Brother não tem graça, é um programa bobo, bem, assim, ele vazio depende do que você está falando, assim. O Big Brother é efetivamente um elemento de análise de que sociedade que a gente está, de que valores são valores que se representam no nosso país, né? Quando a gente escolhe uma pessoa, quando o país escolhe uma pessoa para ficar e a outra para sair, tem valores que estão colocados ali, tem traços identificatórios, elementos que efetivamente organizam uma comunidade, né? Ao mesmo tempo que o Big Brother ensina para a gente um pouco como é que as relações se dão. E é engraçado isso, a gente estava até comentando, ele, ao mesmo tempo que ele reproduz uma série de valores que circulam, ele também faz com que esses valores se assentem mais, né? Ele educa as pessoas. Ele constrói valores. Nesses valores. Ele constrói também, no mínimo, ele reforça e mantém esses valores. Eu acho que então uma coisa que é importante frisar, né, para o telespectador, é que ele não é um programa inocente, neutro, não é uma diversão neutra, que mesmo porque nada é neutro, né? Nada é neutro. Tudo representa alguma coisa, se apresenta dentro de um contexto. E a força que tem a televisão, especialmente a gente conversava isso também, né, no Brasil, que é como que uma força de educar, né, de gerar formas de comportamento, valores, né, ou deseducar, né, talvez seja mais o caso, né, mas ele não é, obviamente, não é um programa neutro e, ao contrário, acho que ao mesmo tempo que ele reproduz essa cultura que a gente vive, de extrema competitividade, uma cultura altamente individualista, egoísta e competitiva, e eu acho que isso não é bom. Isso é muito festejado pela mídia, né? Esse incentivo à competição, que está presente, inclusive, infelizmente, nas escolas, na universidade. Nós né? demos o exemplo aqui do Big Brother, mas, na verdade, ele é um entre vários programas televisivos que tem a mesma lógica. Essa coisa da competição, de você criar provas onde as pessoas, em um momento, estão aliadas, depois elas viram adversárias, tudo por uma questão de conveniência do momento. E era sobre isso que a gente falava, por isso que ele é o motivo hoje da discussão sobre amor líquido, né? E sobre o filme que nós vamos comentar no segundo bloco. E exatamente o que a gente pode perceber é que o Big Brother não é um sucesso no Brasil. O Big Brother é um sucesso no mundo. E não é um modelo Big Brother. O Big Brother é um exemplo de vários que são os que a gente chama de reality shows. E todos eles funcionam numa mesma lógica que você começa a descrever, em que, em dado momento, é preciso ver uma questão da convivência das pessoas, as pessoas são desafiadas a conviver, e sabendo que, no final das contas, uma única pessoa sai vitoriosa. Mas, durante esse processo, as pessoas precisam se auxiliar e também competir, né? Mas o que o Big Brother acaba, e qualquer um desses reality shows determinam, é justamente essa questão contemporânea de que a vida se vive a cada momento e não se forma a história, né? Então, não importa quem me acompanhou no começo do programa ou quem deixou de acompanhar, é uma palavra, é um gesto, um determinado momento em que eu estou deparando com outro e competindo com aquele que um dia que me apoiou,
aquilo vira completamente. A cada situação... O amigo vira inimigo ou adversário. Às vezes E é natural, você vê inclusive as pessoas do Big Brother falando assim, olha, você sabe, eu não queria votar em você, mas não tem jeito. Né? Então, assim, existe uma certa lógica. E, ao mesmo tempo, quando a gente escuta essa fala, eu não queria votar em você, isso é algo que revela, não a questão do universal, mas uma questão, inclusive, de como o brasileiro reage nisso. Se você vê o Big Brother de outros países, assim, eu tô louco para votar no fulano, eu quero mais é tirar ele daqui. No Big Brother brasileiro também acontece isso, mas a gente tem uma certa parcimônia em relação àquelas pessoas que um dia foram no meu time ou que me apoiaram. Talvez aí um traço, né, embora sistematicamente a nossa cultura tenha sido, né, invadida e há uma produção por parte da própria mídia no sentido de criar aqui uma cultura da competição, uma cultura do individualismo, a gente tem uma base cultural, antropológica, que é uma base comunitarista, né? Até mesmo pela formação do povo brasileiro, né? Nós somos afrodescendentes, uma imigração muito forte de países europeus que têm cultura comunitarista, como Portugal, Itália, né? Imigrantes que vêm do Japão, do mundo árabe, da cultura judaica, que marcam uma base cultural comunitarista. Em confronto com essa base individual. O Big Brother é uma criação de uma empresa holandesa, que é uma das culturas mais individualistas e mais egoístas do planeta, ao lado dos Estados Unidos e da Inglaterra. Eu concordo em parte com o que você traz, mas eu acho que, mesmo em termos históricos, a gente é formado a partir da competição também. Sim, só que a gente é formado a partir de uma competição que ela não pode ser, assim, assumida claramente, olha, que vença o melhor. É que vença o melhor, mas olha, não foi por querer, existe uma certa... quase que uma coisa piegas, né? Um constrangimento em competir. Mas esse constrangimento não é de fato. Esse constrangimento deve se apresentar ao outro. Né? Assim, eu estou ganhando de você, então você me perdoa, né? Eu não queria Mas ganhar. você acha que isso é ruim? Outro dia a gente estava comentando uma coisa interessante. Uma preocupação que o norte-americano ou o inglês, de cultura liberal, ele não tem nenhuma, né? É em cobrar. Sim. Olha, eu não faço... o sujeito lá, eu faço uma palestra que a gente faz, nossos professores fazem uma palestra de graça, né, às vezes. Claro. Às vezes não, muitas vezes. A maior parte das vezes. Lá não, eu não faço nada de graça. E não tem nenhum constrangimento em cobrar. Aqui muitas vezes você vai, às vezes eu vou até fazer uma inconfidência. Porque nós contratamos uma pessoa e ela deu o preço do serviço que ela prestaria pra gente, mas ela ficou num constrangimento e ela falou assim, vocês estão achando caro? Porque se tiver muito caro, a gente pode renegociar isso. A gente tinha achado uma coisa razoável, que achava que era caro, mas que já estava esperando aquilo. E aí ela falava, nós até falamos, então fizemos uma contraproposta porque ela ofereceu. E aí ela insistia, né? Mas você não acha que eu ainda posso abaixar um pouco mais? Pode sim, eu acho que você pode, fica à vontade. Mas eu acho isso muito legal, eu acho que é um resquício, né, de humanidade dentro de relações que são cada vez mais comerciais, negociais, que talvez seja muito desse livro e outros livros que têm sido lançados, eu quero né, de como que as relações humanas e mesmo o amor entram dentro desse comércio. Né? Eu quero até fazer uma conexão, Zé Luiz, porque nós lemos um texto recentemente do Alain Badiou, um filósofo francês, em que ele trata da mesma temática, né? Em entrevista à Carta Maior, ele fala sobre esses relacionamentos e o motivo do nosso link aqui é porque o próprio Bauman, quando fala aqui no Amor Líquido, ele menciona esses programas na televisão, né? Como o próprio Big Brother. E falando de amor líquido, ele está falando sobre a fragilidade dessas relações. Sim. Então, o Badiou, quando fala na entrevista à Carta Maior, ele fala muito sobre a perda das ideias, né? Como a gente... Tem uma frase dele aqui, o entrevistador dele, falando do Badiou. Sua lucidez, a lucidez do Badiou, analítica, conduz, inclusive, a dizer que o amor, porque grátis e total, está ameaçado pelo mundo contemporâneo. Eu queria que você retomasse isso. Eu acho que são dois traços que a gente pode trazer, inclusive, esse amor, tanto que o Badiou fala, quanto o amor que o Bauman vai tratar, eles vão estar apontando alguma coisa desse encontro com o outro, né? Assim, no Bauman a gente vai ver que ele vai falar de pontos diferentes desse amor. Um amor familiar, o amor de um casal, o amor ao próximo como semelhante, mas não é um amor ao próximo para a questão da religião. É um amor ao próximo, amar a humanidade que existe no outro, é um reconhecimento dessa humanidade. E o fim do livro dele fecha justamente com um grupo de pessoas que não tem nenhum reconhecimento de nenhuma ordem, nenhum amor. São os apátridas, os refugiados, né?
O Badiou, por seu lado, ele fala da questão do valor. Tudo tem um preço, a sociedade mercantilizou tudo. Né? Tudo tem um valor, uma etiqueta, vale tanto, né? E se a gente pensar, tem até outros filmes que a gente poderia pensar nisso, Proposta Indecente, né? Assim, anunciar, tudo tem um preço, a fidelidade de um casal tem um preço, o amor de um casal, e aí pra gente fazer um link mais diretamente com o texto do Badiou, também tem um preço, pelo menos na sociedade que convida a rotular tudo, com um preço, com uma cifra, né? O Bauman vai trabalhar de uma outra forma, não diretamente com o preço da mercadoria, mas ele fala que tudo nessa sociedade é motivo ou possibilidade, objeto de troca. Nós vamos tornando todas as coisas objetos apropriáveis por trocas. Em alguma coisa está comum, assim, ele fala de uma questão do preço do valor, mas ele fala de uma outra questão da marca desse próprio organização social capitalista, que é essa troca em que tudo também é intercambiável, né? Túlio, vou até ler um trecho aqui, diz que você está falando na entrevista do Badiou, ele diz assim: estabeleceu-se um regime de existência no qual tudo deve ser transformado em produto, em mercadoria, inclusive os textos, as ideias, os pensamentos. Marx havia antecipado isso muito bem. Tudo pode ser medido segundo seu valor monetário. Isso diz respeito a nós, né, professores, que inclusive agora com uma fiscalização do Sistema Nacional de Educação, nós temos que mostrar serviço publicando textos nas revistas que são consideradas as revistas de qualidade. Então, até as nossas ideias não têm nenhum valor se elas não forem publicadas nas revistas que são consideradas as revistas de valor. O que a gente vai ver em comum nesses dois pontos, entre o Badiou e o Bauman, é dessa questão de uma constatação de uma sociedade que conta tudo. Tudo é contado, tudo é quantificado, tudo é contabilizado. E tudo isso representa, se está produzindo, não está produzindo, é mais ou menos. A gente vê no jornal, inclusive o próprio Bauman vai trabalhar uma ideia de uma certa construção do pavor, assim, do medo nas pessoas. Por quê? Todo dia é mais um caso de morte. Tem que morrer todo dia mais uma pessoa, afinal de contas outras pessoas nascem. E a coisa é mais um assassinato. Só que isso é um número exponencial, porque sempre se são mais um, mais um, mais um. Não se coloca em perspectiva, né? Uma das questões que está colocada, inclusive, no Amor Líquido, quando a gente fala dessa questão do amor ao próximo, é essa sociedade que ele fala que, de tanto medo do outro, se isola. Se isola com sistemas de segurança, se isola com proteção, né? E a gente vê que, inclusive, e aí isso já não está lá no Bauman, mas esse exercício é um exercício inútil, né? Se a gente vai, inclusive, lá na biologia, que a biologia leu também na literatura, né? Ela vai buscar lá no Lewis Carroll, quando ele fala do Alice através do espelho, o segundo livro do Alice, tem um determinado momento que a Alice se encontra com a rainha. E na viagem da Alice no tabuleiro para sair de ser menina e se tornar uma mulher, que é do peão a rainha, é a metáfora que o Lewis Carroll desenha ali, tem um determinado momento em que ela encontra a rainha do outro tabuleiro que ela precisa enfrentar e fazer uma prova para continuar a sua caminhada no tabuleiro, transformando-se peão para rainha. É uma regra do xadrez, se ele atravessa o tabuleiro, você pode trocar por uma peça ali colocada. E a proposta da rainha é: vamos apostar uma corrida, né? E elas estão debaixo de uma árvore, saem correndo, e a rainha não para de acelerar, a Alice não consegue acompanhar, ela começa a ficar sem ar, ela vai perdendo o pé, a rainha toma a mão dela, e na hora que ela vai achar que ela tem uma síncope, a rainha para, e meio tonta ela olha, elas estão exatamente no mesmo lugar. E ela fala assim: o que é isso? Nós corremos isso tudo, nós estamos no mesmo lugar? A rainha diz: sim, aqui a gente corre para não sair do lugar. Né? Então, é a síndrome da rainha vermelha, é um zero. Tem até, inclusive, livros com esse título de segurança pública. É um tema da biologia também. Então, quando um predador desenvolve uma técnica para pegar uma presa, a presa desenvolve uma outra técnica para fugir do predador. E você não tem aumento nem diminuição de população. O que quero dizer com essa questão toda? Nessa sociedade de isolamento, de dúvida do outro, dessa desconfiança, inclusive, que a gente vê no Big Brother, porque não adianta ser amigo, uma hora você vai ter que enfrentar o outro. Não existe uma boa fé em relação ao outro. Existe, pelo contrário, nessa sociedade que a gente vive, uma má fé, uma dúvida em relação ao outro. A gente vê que, inclusive, todas as questões de segurança, cada vez que você desenvolve uma tecnologia de segurança, você tem uma outra técnica desse outro que quer te roubar, que desenvolve. Ou seja, você tem uma venda em cima de tudo. A própria tecnologia de segurança, você primeiro tem grade,
depois você tem cerca elétrica, depois você tem filmadora, depois você tem cachorro. Isso leva a quê? A nada. E é importante que que essa tecnologia ela seja desafiada, porque isso vai produzir uma nova tecnologia e continuar ganhando dinheiro com isso. Pois é. Bom, gente, eu vou aproveitar que você vocês não pode falaram arrumar em uma solução tecnologia. definitiva. É preciso né? criar sempre um novo objeto de consumo, exatamente. Uma obsolência calculada. Vou aproveitar que vocês falaram em tecnologia para a gente fazer um pequeno intervalo e voltar no nosso programa falando do filme que está relacionado com tecnologia. Então aguardem um minutinho, daqui a pouco o Contraponto está de volta. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça. Um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Estamos de volta com o Contraponto Cultura. No programa de hoje, nosso convidado é Túlio Pitinini, que é professor, psicólogo, professor universitário, advogado. Bom, Túlio, nós falávamos aqui no primeiro bloco do programa sobre o livro Amor Líquido, do Bauman, que foi a nossa recomendação dessa semana, e fizemos aqui uma ligação com o texto do Alain Badiou, falando de uma temática muito semelhante, e sobre Big Brother, né? Que inclusive está sendo veiculado agora, o Big Brother Brasil, e nós falávamos sobre essas relações. Ô Túlio, acho que uma coisa que a gente podia fechar aqui para entrar na nossa discussão sobre o filme recomendado dessa semana, o que é então esse amor líquido? Por que do título Amor Líquido? O que o Bauman está tentando falar é justamente de um amor que ele está muito fluido hoje em dia. Não existe compromisso entre as pessoas. E esse compromisso é de nenhuma ordem. Não existe um compromisso efetivo ou um compromisso, vamos colocar assim, duradouro, que possa superar as dificuldades de um relacionamento, de uma amizade, um esforço conjunto, uma ideia de que o laço social, o contato entre as pessoas, se faz sempre através de um amor à própria ideia de humanidade que existe no outro. E na contemporaneidade, por essa sociedade o tempo inteiro baseada na competição e na desconfiança, esse laço ele é muito frágil. O amor deixa de ser um vínculo sólido entre as pessoas e se torna um vínculo líquido. E o reflexo disso é o que o outro passa a representar para cada um. Sim, né? O ser humano, o problema é a forma como o ser humano passa a ser visto, ou, na verdade, deixa de ser visto. Ele passa a não ter importância. Né? Ou ele deixa de ser um porto seguro para ser, na verdade, o quê? Uma ameaça. Por isso, inclusive, quando a gente estava fechando no outro bloco, a gente colocava essa questão da competição também. Porque cada um precisa fazer mais, naquela história da síndrome da rainha vermelha, do resultado zero, é que é preciso cada vez elevar mais o volume de coisa que você faz para competir com o outro e ser melhor. Superar o outro. Como se a gente pudesse viver num modelo de superação eterna, infinita. Todo mundo está insatisfeito com o seu trabalho, porque trabalha cada vez mais, trabalha, mas não deixa de fazer isso porque ele pensa, outro vai fazer, vai aceitar fazer isso. Então, se eu não fizer dessa forma, vai ter alguém que queira. Né? Como aqui no estado de Minas Gerais, os professores com o problema dos salários fizeram greve e num concurso apareceu gente
para ocupar a vaga de um professor que está em greve, lutando pelos seus direitos. Completa falta de solidariedade, esse egoísmo, esse individualismo. É a fragilidade essa falta desse de compromisso com... E uma coisa que é importante, né? Que sociedade vai sobreviver fundada nesse tipo de valor? Competição, individualismo, egoísmo. É óbvio que a sociedade ela vai se esgarçando até o seu fim, e é o que parece que está acontecendo agora. Né? É claro, e não só isso, mas assim, se a gente pensar até mesmo num padrão egoísta, o que vai sobrar para mim? Porque se eu sempre preciso fazer mais, eu tenho uma insatisfação comigo mesmo. A depressão é o grande mal do século. Por quê? Porque ninguém consegue responder ao grau de demanda que se coloca. Não importa o quanto de esforço você faz, ele é sempre insuficiente. Ô, Túlio, qual é a recomendação de filme sobre A recomendação esse de filme tem tudo a ver com esse assunto. É um filme que se chama Denise Está Chamando, é um filme de 95. É um filme de alguma forma... Calma. É o filme Denise Está Chamando. Agora eu vou, para não perder o hábito que eu já criei desde a semana passada, o filme Denise Está Chamando, Túlio, é um filme sobre o quê? É sobre isolamento. Sobre isolamento. É sobre um falso contato. Ou talvez sobre o que nós podemos chamar desse contato hoje. Talvez seja sobre esse amor líquido. Né? Ou seja, sobre essa falsa sensação de uma ligação com o outro. Então, o filme de 95, ele é antes da internet estar popularizado, e ele se baseia, na verdade, ainda no que está disponível de tecnologia, fax, celular, mas ele é uma super antevisão do que a gente vê hoje. Assim. São 7 personagens que se conhecem, convivem só via telefone e fax. Né? Então, assim, existem inúmeras situações no filme. Só relacionamentos virtuais. Só relacionamentos virtuais, relacionamentos remotos. Né? Não existe, existe durante o filme um esforço de todos de dizer assim, vamos nos encontrar. E aí acontece tudo. Vamos nos encontrar para uma festa de ano novo, vamos nos encontrar para o casamento de não sei quem, vamos nos encontrar para apresentar 2 pessoas e eles começarem a namorar, 2 pessoas estão solteiras, vamos nos encontrar. E não há encontro nenhum. Ninguém pode. Nunca ninguém pode. Todo mundo tem sempre uma outra coisa. O trabalho toma conta dessas pessoas. Zé Luiz já comentou aqui no programa um sobre episódio, uma festa de era criança, né? Quantos anos tinha na época? Uns 12 anos, 10 anos, talvez. Os meninos estavam reunidos na festa e tudo, de repente eles combinaram, olha, vão cada um para casa para a gente conversar pelo Facebook? Pela MSN. Pela MSN. Eu acho que na época era MSN, né? Era. O mais de alguma era forma, isso que está colocado no Denise Está Chamando tem a ver com isso. Assim. As pessoas vão começar a se apresentar como a gente se apresenta hoje, por uma foto... via fax naquela época, hoje a gente coloca isso na internet. E assim, as pessoas vão se apresentando assim, em partes. Né? Você tem assim, todo um escalonamento. Assim. Você gosta disso, você gosta daquilo, como se fosse possível esse encontro a partir de uma análise combinatória de determinados fatores. O que você quer, o que eu quero, como é que... E esse encontro real nunca acontece. Mas talvez tenha uma coisa interessante que eu estava pensando, porque essa forma, por exemplo, o que aconteceu com esses meninos? Eles estavam reunidos numa festa conversando e de repente, vamos cada um para casa e vamos continuar a conversa pelo MSN. Talvez do mesmo lado, você tem uma superdisposição, entre aspas, da sua vida privada, porque se você está no Facebook, estou em tal lugar, ou lá no Twitter, vou para tal lugar, estou comendo isso, estou fazendo aquilo, estou indo para isso. Essa é uma superdisposição protegida, que na verdade é uma forma da pessoa se esconder da real exposição, ou seja, do real contato humano. Sim. Então há um paradoxo muito disso, porque essa aparente superdisposição pode ser na verdade uma real superproteção, onde eu não quero o contato com o outro, o contato físico do olhar do outro. Eu já não lembro direito como que foi essa história da festa, mas é uma coisa que marcou muito a gente, porque o fato deles terem ido conversar virtualmente. Mas eu acho que eles não chegaram a combinar, não tenho certeza disso. Eu acho que eles estavam na festa, a festa estava sem graça, porque eles não conversavam, eles não interagiam. Né? E, de repente, todo mundo foi embora e aí eles... Só conversam via virtual. Saiu uma charge há pouco tempo atrás, um casal de namorados com 2 telefones. A menina deitada no colo do menino, o menino e aparece assim, tac, 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 eles digitando, né? Aí, de repente, um olha e fala assim, caiu o sinal. A outra fala, caiu o sinal. E agora, com quem que a gente vai conversar? E ela no colo dele, a sátira também colocada no Denise Está Chamando, que inclusive é classificado como comédia e é muito pesado, dessa questão de que esse encontro, inclusive ele não depende de você estar junto ou não, mas desse isolamento do que o Bauman fala,
desse esgarçamento do laço, do contato com o outro. Né? O filme é genial, inclusive numa cena que você não vê no filme, mas tem uma única cena em que as pessoas estão fora de casa. E quando uma das personagens, a Gale, resolve ir encontrar com alguém. Então, quando ela sai de casa pela primeira vez para trabalhar, ela está com o telefone e acontece um acidente de carro e o telefone atravessa a cabeça dela e vai parar, se instala na cabeça dela, ela morre com o telefone atravessado no seu cérebro. Então, assim, sair para o mundo é perigoso. É o que o Bauman fala, encontrar com o outro é perigoso. É perigoso porque eu não sei o que o outro quer fazer comigo, se ele quer me passar para trás ou não. Então, assim, isso também está de alguma forma no Badiou. Eu acho que o recado é assim, a gente precisa repensar que lógica a gente segue, nessa lógica de competição, individualismo, achando que com isso a gente está vencendo o outro, quando na verdade é isso que vai matando a nossa possibilidade de vida. Porque a vida é o encontro com o outro. Eu acho uma coisa interessante que vai matando a nós mesmos, né? No texto do Badiou, essa coisa da fidelidade, né, com o que você é. Na verdade, não é a infidelidade ou em relação ao outro, mas é em relação a você mesmo. É o que você faz de você mesmo. Né? Isso é muito interessante. E essa artificialidade que faz com que a gente projete em determinados objetos, coisas, falando assim, eu sou aquilo, mas não é, é o atributo do objeto. Né? E que você quer tomar para você, assim. E isso é a maior de todas as infidelidades mesmo. Você começa a apresentar porque você faz, não pelo que está em você, né? E tem uma cena no filme que o rapaz se diz no escritório, faz um barulhinho para simular uma realidade que não existe. Sim, exatamente. Tem cenas primorosas. A Denise, do título do filme, inclusive numa das cenas, ela anuncia para uma pessoa que ela está grávida. Né? E no meio, aí ela confessa, estou grávida, foi inseminação artificial de um doador anônimo. Ou seja, nem para engravidar, existe contato com o outro. Ela precisou do encontro. E o avatar no Facebook? É interessante isso, né? Talvez isso dá um prato cheio para pensar, porque a pessoa começa a se idealizar e vender essa sua imagem, e, aliás, em tempos de marketing e propaganda e marketing pessoal, etc. E todo mundo está fazendo isso. Você começa a vender uma imagem que você faz de si mesmo, que muitas vezes está muito distante do que você é. Né? E que, na verdade, existem, inclusive, outras experiências muito mais complexas que essa. Tem jogos, o The Sims, Second Life, que literalmente um avatar, aí não é um rostinho. É um personagem que interage com outras pessoas, que cria uma vida própria, uma vida paralela, e pessoas se dedicam a isso há horas. Eu acho também que não é uma penalização da questão da internet, isso está errado, nós vamos mal assim, mas a questão é o só. Né? É você investir nisso e não poder, a partir de um instrumento, de se colocar em contato com outra pessoa, poder extrapolar essa realidade virtual e ter um contato verdadeiro, que vai ter que lidar com os incômodos do outro, porque o outro não é o perfeitinho, bonitinho do avatar que ele desenhou. Pois é, mas aí as pessoas não querem isso, né? Você pegar, porque é a coisa do amor líquido e da relação comercial, da vantagem, do consumo, né? do bem-estar egoísta, em relação ao outro. Olha, eu estou com o outro enquanto esse outro pode me dar alguma coisa. Mas a partir do momento que ele não pode mais me dar e que ele está me trazendo problema, até logo arruma outro, troca. É tão naturalizado. Você já não tem amor nisso. Você já viu, inclusive, como é que a gente fala dos relacionamentos hoje? De uma forma muito positiva. Um relacionamento deve ser legal enquanto for bom para ambas as partes. Né? Quando tiver todo mundo feliz, então alguém vai embora. Se desmancha, não tem vínculo. Não tem vínculo. Não tem esse vínculo. Amor é justamente um vínculo subjetivo entre as pessoas. Mas é muito da sociedade de consumo, né? desse prazer a qualquer preço. Eu estou com a pessoa enquanto ela pode me dar alguma coisa. Se não pode mais me dar nada, bye, pego o outro. É uma relação bem utilitarista. Sim, de ambas as partes. A gente deve ficar muito feliz com isso, né? Assim, tem uma questão que também se coloca nessa história, quando ele vai falar do amor líquido, e ele vai falar justamente, isso é o que eles chamam de relacionamento puro. O relacionamento puro seria esse encontro para uma satisfação entre as pessoas. Pode durar muito tempo ou não, enquanto ele estiver bom para ambas as partes. Né? Isso quando é muito arriscado. Quando o outro se torna um inconveniente, que é o problema, por exemplo, do imigrante. Sim. É o problema do pobre, né? E o Badiou fala que é isso, que a democracia hoje é um ataque nós vamos comentar lá contra os pobres. Bom, enfim, fica a nossa recomendação dessa semana, que são o livro do Zygmunt Bauman, que é Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, é a nossa recomendação da semana. E lembrando, tem outros livros, depois vou ler aquele livro, a gente podia ler e comentar no programa mais adiante, que é o Amor em Tempos de Capitalismo, onde ele desenvolve justamente isso, como é que as relações humanas vão virando relações
comerciais, de consumo, etc. E o filme Denise Está Chamando, que foi aqui a recomendação do nosso convidado, Túlio, que é um livro sobre o isolamento. Que é um filme sobre isolamento. Um filme sobre isolamento. Túlio, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez o convite e pode convidar sempre, adorei. E a Luiz mantém a gente lá atualizado no seu blog e nós continuamos aqui na próxima semana, estamos de volta. Estaremos aqui com mais uma recomendação de filme, mais uma recomendação de livro.